Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Olha que bacana, já o nosso sétimo episódio desta série incrível que preparamos para vocês, queridos podólogos, plano de ação pós-pandemia na podologia. Afinal, todo mundo está na dúvida, o que eu devo fazer, como eu devo fazer, isso vai impactar o retorno, como vai acontecer quando voltarmos ao normal? Você está preparado, querido podólogo? Hoje, então, nesse sétimo episódio, falaremos sobre vendas. Isso mesmo, vendas, mão na massa para você. Olha, então aproveite. Aproveite esse vídeo. Se você ainda não viu os episódios anteriores, ainda dá tempo. Tudo aqui disponível na Podoplay. Isso mesmo, tudo que você, podólogo, precisa saber agora num só lugar, só aqui na Podoplay. Então antes da gente começar esse maravilhoso vídeo, eu e Renato Levi, pedimos para vocês, clique no sininho, ative a notificação, sempre que a gente colocar novidades aqui no nosso YouTube, você será notificado, então não fique de fora, corra agora mesmo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dá um like nos nossos vídeos, tá bom, gente? Então sem mais delongas, hoje falaremos sobre vendas, isso mesmo, vendas na podologia pós-pandemia. Diz aí, antes da pandemia, antes disso tudo acontecer, não só aqui no nosso país, no mundo, como andava aí sua agenda de atendimentos? Fale um pouquinho pra gente, como andava, como funcionava isso para vocês? Você tinha agenda sempre cheia? Você mantinha uma média de 8, 9, 10 clientes por dia? Ou era 2, 3? Reflita aí um pouquinho como era antes da pandemia. Sabe por quê, gente? Não adianta nada você agora traçar esse plano de ação pós-pandemia sem pegar alguns números, a sua experiência do seu passado. Então, por isso que nós vamos apresentar a vocês um método infalível quando se fala aí na retomada na venda aí do seu negócio de podologia. Então, esse vídeo é para você, mesmo você, podólogo, que é dono de um próprio negócio, trabalha num salão, num espaço que paga uma porcentagem para os outros, ou até mesmo realiza atendimento home care. Essa técnica infalível de vendas servirá para você nestes cenários também. Legal, gente? Então apresentamos a vocês o funil de vendas. Até vou colocar essa imagem agora para vocês. Enquanto eu for falando, essa imagem ficará um pouquinho aí para que vocês tenham esse direcionamento de tudo que eu falar, vocês irem acompanhando. Tudo bem? Então estou colocando imagem. Olha que legal. Como vocês estão vendo, esse aqui é o nosso funil de vendas. Exatamente isso, é um funil. O que é um funil? É uma estratégia, uma ferramenta para que você possa vender melhor, gente, vender melhor os seus serviços. Isto é infalível. Isso mesmo, serve para você que é prestador de serviço, serve para você que é comerciante. Então, se você conhecer alguém, seu maridão, seu filho que trabalha com vendas, quer aplicar o funil de vendas, também é importantíssimo. E de onde nós tiramos essa ferramenta, essa estrutura de vendas? Daqui a pouquinho o Renato Levi vai falar para vocês como surgiu. Tá? Conforme desde o lado do século XX, aquele modelo do AIDA, que o Levi falará para vocês, explicando de onde surgiu então o conceito do funil de vendas. O funil de vendas, então, gente, sem mais delongas, é essa ferramenta que vocês estão vendo. Percebam que o detalhe dele é um funil. Isso mesmo, é o funil. E se você perceber aqui em cima, olha que bacana, o primeiro item do funil é a parte de prospecção de clientes. Então o funil de vendas ele é dividido, teoricamente, em 5 etapas. Prospecção, atrair, converter, analisar e relacionar-se com o seu cliente. Tá bom, gente? Esse é o conceito, então, desse funil de vendas. Então vamos para a primeira etapa, prospecção. Muitos podólogos estão nos perguntando, através mesmo dessas nossas consultorias que estamos realizando e ajudando inúmeros podólogos a aumentar o seu faturamento, fica aquela angústia, aonde eu vou prospectar o meu cliente? Bom, então a resposta é simples, gente. Primeiro, principalmente pensando na pós-pandemia. Tudo que a gente fala hoje para vocês fazerem um plano de ação pós-pandemia.
Esse é o segredo. Bom, vamos por partes. Há duas maneiras para você realizar uma boa prospecção de clientes. Ó, anote aí. A primeira delas, gente, que muitos de vocês buscam essa informação, vão atrás desse conhecimento, que é ir no mercado, pegar ou conquistar novos clientes. Né? 20, 30, 40, 100, 200. Ah, eu quero aumentar o número de clientes. Gente, tem alguns fatores que a gente tem que ser levados em consideração. Não adianta nada você conquistar novos clientes, ok? Eu quero 100 novos clientes. Será que esses clientes vão trazer a recom para vocês? Ou seja, eles vão uma vez, será que eles vão reagendar os serviços de podologia? Será que ele vai marcar um retorno? Então são esses cuidados que a gente precisa ter. Por quê? Quando se fala em conquistar novos clientes, pode ser que tenha que você fazer algum tipo de investimento. Você tem algum custo para realizar esta prospecção. Então esse caminho das pedras que vamos dar a vocês vai te ajudar e muito. Legal? Quando se fala em prospecção, então, quando você busca novos clientes, você faz algumas ações. Ah, o meu público-alvo é idoso. A gente já falou em alguns vídeos, principalmente de marketing. Sim, você pode realizar aí, por exemplo, uma palestra em postos de saúde, em igrejas, enfim, utilizar algumas estratégias para captar esse idoso. Agora, quer uma estratégia fatal de captação de clientes? Anote aí. Isso mesmo, anote aí. Pegue as fichas de anamnese, gente. Sabe aquelas fichas de anamnese? Aí já entra a segunda parte, a segunda estratégia de prospecção, é você prospectar os clientes que já passaram por vocês. Isso mesmo, gente, já passaram por vocês. Quer uma dica maravilhosa? Pega aqueles clientes que faz 3, 4, 5, 6 meses que não frequentam o seu espaço de podologia, ou você que faz o serviço home care, 6 meses que você não visita a casa desse cliente, porque nós entendemos que vocês estão com essa ficha de anamnese atualizada. Olha a importância de manter essa ficha de anamnese atualizada, tá bom? Nessa ficha de anamnese tem algumas informações importantes, por exemplo, o telefone, o WhatsApp. Ah, isso mesmo, gente. Separe essas fichas. Vamos supor que você tenha 60, 40 clientes aí que não frequentam o seu espaço, que você não tem contato aí em um bom período de tempo. Separe, faça um grupo de transmissão no WhatsApp e mande uma mensagem assertiva, que eu tenho certeza, desses 60 que você mandar, pelo menos 10%, ou seja, 6, vão responder para você: nossa, faz tempo mesmo que a gente não se fala. Então você já começa a manter esse relacionamento que a gente vai falar aí na fase 5. Espere um pouquinho que a gente vai falar para vocês. Então é uma maneira que você tem para prospectar, pensando na pós-pandemia. Legal, gente? A segunda fase do funil de vendas, não adianta nada você prospectar, sendo que você não consegue atrair o cliente. Uma coisa é prospectar, outra coisa é atrair o cliente. Vamos supor, é um exemplo claro e clássico que eu gosto de fazer. Se eu pegar uma lata de refrigerante, aquela Coca-Cola gelada, e mostrar para esse cara aqui, ó, Renato Levi, em um vídeo, e abrir, ó, ele vai sentir o sabor da Coca-Cola aqui. Não é verdade? O que eu fiz com ele? Eu prospectei o cliente vai falar: opa, ele vai curtir esse meu vídeo. Como eu faço para atrair? Mandar um comentário para ele: obrigado por curtir o nosso vídeo. Mande o seu endereço que eu vou mandar uma amostra de uma Coca-Cola gelada aí na sua casa. Pronto, eu atraí. Ele vai falar: perfeito, eu quero. Então não adianta nada você prospectar, você precisa prospectar, ou seja, chamar a atenção e atrair. O cliente tem que se sentir atraído. Pensando na pós-pandemia, já realizamos uma pesquisa aqui para vocês. Se vocês ainda não têm essa resposta, assista o vídeo que nós falamos de marketing lá no episódio 6, que nós demos essa dica a vocês, ok? Os clientes da podologia, pensando na pós-pandemia, estão cada vez mais preocupados com a saúde. Vão se preocupar cada vez mais com a sua saúde. Então é hora de você atrair o cliente com a biossegurança. Biossegurança, dada a dica. A terceira fase é a parte da conversão em vendas, que você vai converter em vendas, em resultado. Como diz meu querido amigo e sócio irmão Levi, é a hora do beijo, é a hora do fechamento, é a hora que essa curtida que ele deu num vídeo, num post que você fez
por exemplo, no Instagram falando da biossegurança. Depois que você conseguiu atrair, ele ligou para você perguntando quanto tá para fazer o serviço de podologia? E você responde com algumas técnicas em vendas. É a hora então de converter, é a hora do beijo, ou seja, a hora que ele vai marcar o horário, é a hora do gol, é da hora que a bola vem na área e você cabeceia, que bacana, é a hora do momento da verdade. Nós acreditamos que é o principal, gente. É o principal, é a hora de fazer o fechamento da venda. Aí você tem que ter essa técnica. Você não precisa perguntar para o cliente, então o senhor gostaria de marcar para qual horário? Não, não gostaria não. Fala, olha, quando ele respondeu o seu anúncio, você já vai de uma maneira assertiva. Podemos então agendar para amanhã às 15 horas ou às 16 horas? Ele vai falar, não, o período da tarde é ruim. Olha, abri um horário agora às 10, já estou marcando o senhor. É uma coisa mais assertiva, é o momento do fechamento, é o momento de fazer negócio. Essa é a frase 3, principalmente na pós-pandemia. Biossegurança, não esqueça disso. A outra fase, é um momento crítico, é a parte da análise. É onde você para, pensa e faz todo um planejamento de tudo que você pensou se está sendo bem executado por você. Isso mesmo, é a maneira da análise. A análise é primordial, gente, não esqueçamos disso. A análise é primordial, é o momento que você para, revê toda a sua estratégia e analisa se tudo aquilo que você planejou está sendo bem executado. Eu fiz um post no Facebook e não deu certo. Será que os clientes querem ainda Facebook? Eu tô postando no Instagram, a pessoa só curte e não marca horário. Será que tá dando resultado no Instagram? Eu mandei uma mensagem por WhatsApp e deu mais resultado. Ótimo, é análise. Então, para os anúncios e outras redes sociais, foque no WhatsApp. O meu cliente gosta que eu telefone para o cliente. Legal? É análise, é a hora que você para e refaz todo o seu planejamento se necessário. E a última fase, gente, é o que nós chamamos a parte do relacionamento com o cliente. Eu, particularmente, amo essa parte do relacionamento. Tem um nome no marketing que é importantíssimo, chamado marketing de relacionamento. Como você vai se relacionar com o seu cliente pós-pandemia? Pós-pandemia, gente, quando se fala em vendas de produtos em geral, vocês já ouviram falar do termo chamado pós-venda? Isso mesmo, um pós-venda. O que é pós-venda? O cliente compra um produto, compra um serviço, passaram-se alguns dias, você entra em contato para analisar a satisfação dele. Então isso é mega importante você saber. E entra nessa parte de relacionamento com o cliente. É um pós-venda. Imagine só, o cliente fez um granuloma com você, fez uma hiperqueratose, você sabe que é um caso um pouco complicado, um calinho interdigital, por exemplo, ele foi no seu espaço, você foi na casa do cliente, ele te pagou 80, 60, 100 reais. Muitos podólogos deixam para conversar com esse cliente daqui a um mês para marcar um retorno. Pode ser tarde. Relacionamento com o cliente, passou 2 dias, manda o WhatsApp. Senhor Aurélio, olha, eu analisei a sua ficha, o senhor fez um tratamento conosco há 2 dias. E aí? E o dedo? Melhorou? Gente, é relacionamento, é uma mensagem simples que você manda. Sem contar de aniversário, coisa que a gente já falou de estratégias de marketing, que em breve novidades a vocês aí da oficina de vendas, tá bom? Então, recapitulando, vou colocar novamente a imagem. Prospecção, atrair, converter, analisar e relacionar com seu cliente. Essa é a estrutura desse funil de vendas para você. Quer saber mais sobre o funil de vendas? Tem no nosso livro também, disponível nas melhores bibliotecas e agora na versão, gente, digital. Quem tem aí os leitores de livros digitais já tem na Amazon.com. Inclusive esse livro, gente, segredinho, já é entre os 5 mais vendidos na área de gestão e negócios ligados a vendas na Amazon.com. Olha que orgulho. Então adquira já o seu, tá bom? Se você tiver em dúvida como comprar, fale com a gente também. Olha, o Renato Levi vai entrar agora e vai falar um pouquinho com vocês essa história de vendas. Como que historicamente chegaram aqui nesse funil de vendas. É isso, Levi? Conta pra galera a origem das vendas, como tudo começou, irmão. É isso. Senhor Humberto Marques, meu amigo, meu parceiro, vamos lá então, agora a gente vai falar um pouco dessa experiência toda, de qual é a prática desse funil, desses processos todos que a gente tanto fala no nosso livro, Venda é Processos. Então, de onde veio isso?
Qual é a história disso tudo? O que é processo? Mas vender processo, achei que vender era outra coisa. Então deixa eu falar uma coisa, só para a gente já alinhar essa conversa. Tudo que a gente faz tem processo. Se a gente pegar para escrever usando o fluxograma de processo, que é uma ferramenta bem bonitinha, que tem ali uns desenhos internacionais que o mundo inteiro sabe, olha como fica bacaninha isso e tal. Tudo tem processo, tudo tem processo. Vamos entrar num carro para dirigir agora? Então vamos sair com o carro da gente, tá? Todo mundo agora. Vamos entrar? Então eu entrei, abri a porta, entrei, mal fechei a porta, já soltei o freio de mão, já liguei o carro, agora o pisca, coloquei a quarta marcha no carro, olha que bacana, agora eu vou arrumar o meu banco porque eu tenho que ajustar. Tá meio confuso isso, né? Entrei, nem fechei a porta, já soltei o freio de mão, tenho que arrumar meu banco. Gente, a gente faz isso tudo no carro, só que automático, só que dentro de um processo. O freio de mão não pode ser a primeira coisa que eu vou soltar no carro. Como assim? Eu ligo depois? Não, como assim? Tem um processo, eu tenho que chegar, entrar, me segurar, cinto de segurança, tenho que arrumar o banco. Se o carro não é meu, se alguém usou o carro, eu tenho que arrumar o banco, tenho que afivelar meu cinto de segurança, tenho que fazer tudo direitinho. Aí eu ligo o carro, aí eu vejo, aí eu faço, aí eu solto o freio de mão e o carro sai. Tudo tem processo, tudo tem processo, tudo tem processo. Ah, mas eu não sei dirigir, eu nem sei como que é esse processo. Tudo que você faz tem processo. Vou dar um exemplo dos meus processos. Que há muito tempo aqui na minha casa eu já lavo a louça, eu lavo minha roupa, enfim. Eu tenho essa vida de divorciado já há alguns anos, então eu faço tudo isso aqui na minha casa. E eu não consigo, gente. Eu não consigo, mas eu já fazia isso casado também, diga-se de passagem. Eu tô com a pia cheia de louça para lavar, eu não consigo meter um detergente na esponja e o que eu pegar na louça, o que eu pegar na pia, eu saio lavando, Tem gente que consegue, eu não consigo. Antes de comer, eu tenho que separar tudo. Eu dou aquela arrumada básica, não fico dou aquela arrumada básica. Se tem ali aquela forma, aquela panela que está com um pouco mais de sujeira, eu jogo água com detergente, ela já vai ficando ali no canto com aquela água dando um trato ali para ficar mais fácil depois. E aí eu começo a lavar e eu lavo primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo. Tem coisa de molho de macarrão. Aquilo suja a esponja, vira um inferno. Eu só lavo aquilo no fim. Porque eu consigo ficar lavando a esponja, lavando a louça. Porque se eu passar aquilo e depois vou limpar o copo com aquilo, para mim fica tudo sujo. E vira uma zona. Então eu não saio lavando de qualquer jeito. Eu primeiro lavo e depois que eu enxago. Enxago primeiro os talheres, já deixo ele secando aqui no meu esquema, aqui na pia. Depois os pratos, não é assim, né? É bagunça. Aí aquelas coisas mais bagunçadas que ocupam o espação eu vou ajeitando. Mas talheres e prato... Os copos eu vou colocando numa ordem dos pequenos que eu sei que cabem ali, então eu já lavo, já deixo mais ou menos na ordem. Tudo tem um processo. Eu não consigo lavar roupa, abrir a máquina, depois... A primeira roupa que eu peguei eu penduro. Imagina, perto da janela onde seca mais rápido, eu saio procurando as roupas mais pesadas, um cobertor, uma jaqueta, uma calça jeans. Eu tenho um processo. A última coisa que eu penduro é meia. Olha lá, e cueca, penduro tudo junto. Chegou a cueca, agora é cueca. Primeiro roupa. Essa roupa aqui que eu estou usando, por exemplo, eu chamo de roupa de pano. Então roupa de pano tem preferência. Mas tem umas que eu chamo de roupa de plástico. Sabe aquelas de academia? Roupa de plástico. Aquelas eu vou deixando mais para os cantinhos do varal, porque aquelas secam muito mais fácil, né? Então eu tenho um processo. Só eu que tenho esse processo? Ou será que a gente tem processo para tudo? Tudo é um processo. E aí você determina em que momento você está. E quando não está dando certo, você sabe em que fase do processo você não está virando. Vendas é assim, gente. Vendas também é um processo. É como cuidar dos pés dos seus clientes. Vai me dizer que você mete a lixa antes de tirar o calçado. Boa, hein? Nem boa, hein? Faz isso. Mete a lixa no calcanhar do cara, no pé do cara antes de tirar o calçado. Boa. Falar nisso, eu sempre falo que eu tenho cócegas. É duro admitir, né? Que um homem desse tamanho, barbudo, tem cócegas, mas tenho, e não é pouca, não. E aí uma podóloga que eu fui uma vez, ela falou para mim, mas tem aqui um jeito, eu vou fazer isso, ó, acabou, você não vai, quer ver? Agora você não vai sentir mais cócega. Senti muita naquela lixa. Eu acho que eu prefiro isso, de passar a lixa com sapato ainda. Vou sugerir para a próxima vez, porque cócega, né? Difícil esse processo da cócega aí. Você passa a lixa antes de tirar o calçado? Não, você higieniza, você... ficha de anamnese, não tem um processo isso tudo, gente? Venda também tem processo. E começou lá atrás, é aí que a gente diz no nosso livro, tudo tem uma história, alguém começou isso tudo. Tudo, vendas,
começa lá atrás, gente, muitos anos. A descoberta do Brasil, quando vieram todos os povos que começaram as minas e todo mundo descobrindo ouro no Brasil, são as Minas Gerais, a nossa história que a gente estuda na escola. Sabe quem estava lá? Os vendedores, eles levaram progresso para todas as regiões do Brasil. Eles eram chamados de vendedores que carregavam uma mala muito grande, que eles chamavam que tinham que ter um esquema parecido com um armarinho. Então eles carregavam um armarinho nas costas. Até hoje tem lojas chamadas de armarinhos. Ah, são os caixeiros viajantes. Exatamente, os caixeiros viajantes. E venda começa de muitos anos. E quando eu comecei com vendas, já tinha uma técnica, gente, porque toda a minha experiência é em vendas, viu? Tá lá no meu currículo, vocês já conhecem. Eu já trabalhei em empresas grandes, nacionais, multinacionais, na área de serviços e na área de produtos. Já trabalhei nos ambientes B2B e B2C. Ok, já trabalhei com tudo, gente. Nessa área de vendas, é a minha vida, minha formação é na área comercial. E aí, gente, lá atrás, quando eu digo lá atrás, é bem lá atrás mesmo, já tinha uma tentativa de processo que eu trouxe que ninguém mais falava, porque existe uma coisa, né? O que ficou lá atrás não serve. Mentira, tudo é base. Tudo é base. Lá atrás, antes dessa história de funil de vendas, tinha um processo chamado AIDA. AIDA. Aí nossa... E aí a empresa contratou um cara e falou, hoje nós vamos aprender o AIDA. E eu, vendedor, moleque, AIDA? Como assim? O que é isso? AIDA! Vamos lá. Então qual é o processo do AIDA? Vê se ele é antigo, mas vê se ele serve hoje. AIDA, então vamos. Atenção. Você tem que despertar a atenção do seu cliente. A atenção do seu cliente. Se você não despertar a atenção, o seu cliente passa batido e não sabe de você e... Blau, blau, já era. Qual é o próximo? O I. Você tem que despertar o interesse do seu cliente. Ele teve atenção, agora ele tem um interesse. Ele está, interessante isso, hein? Deixa eu ver. Mas como assim? Nossa, que estranho. Não, é legal, até que é bom. Interesse. Despertou a atenção, depois o interesse. Não tem como despertar o interesse primeiro, depois a atenção. Você não solta o freio de mão antes, né? Então, primeiro a atenção, depois o interesse. E o próximo, qual é? O próximo é o D. Desejo. Desejo mexe com o mundo. Eu desejo que faz o que faz. Tem gente que faz cada bobeira por causa de desejo. Desejo é o coração, é a alma que vibra. Eu adoro o desejo. Desejo é tudo. Desejo é tudo. Deus criou o mundo pelo seu desejo. Olha que maravilhoso. Então, o próximo agora é o desejo. O cliente... Você chamou a atenção dele, despertou interesse, ele achou, aí ele passou a ter o desejo de possuir aquele produto, de possuir aquele serviço, enfim, ele quer para ele aquilo. Ele teve um interesse, nossa, eu queria que isso fosse meu. Atenção, interesse e desejo. Qual é o último então? O último A do AIDA. Qual é o último? Ação. O cliente vai... Quanto é? Você vem, fecha e ele faz, ele paga, ele leva, ele gosta e assim a roda funciona. Então, olha se venda não tem um processo aí. A base do funil de vendas, antes da gente falar desse funil de vendas que está descrito no nosso livro, que nós somos especialistas em funil de venda, tem o AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Isso acontece. Querem ter uma aula maravilhosa sobre isso? O mais puro marketing que a gente tanto fala, que a gente tanto estudou. Quer ir num lugar agora e você vai ter a maior aula prática de marketing que pode existir? Quando eu falo isso, eu vejo gente até se mexendo na cadeira, em alguns lugares se espantam com isso. Feira Livre. A maioria deles lá, infelizmente, não tiveram oportunidade de estudar. Muitos tampouco chegaram à faculdade. Muitos não sabem nada de marketing, do que está escrito nos livros de marketing, mas conhece a relação do cliente e pratica um marketing na essência. Será que tem AIDA na Feira Livre? Vai lá, próxima vez. Está passando perto de uma? Fica ali, paradinha ali, só ouvindo ali o que rola na feira. Dá uma caminhadinha na feira, vê se tem AIDA. Eles procuram a atenção, vamos lá, o A da atenção, eles procuram. Tá aqui, Dona Maria, olha a laranja, olha que laranja maravilhosa, e hoje com preço... Eles gritam para chamar a sua atenção, ou não? E aí você olha para aquela laranja, vê o preço, ou uma outra fruta, uma manga maravilhosa, você olha para aquilo, que maravilha! Seu interesse chega perto, aquele cheiro da manga, o seu interesse começa a aumentar,
E ele percebe que o seu próximo passo, já que você despertou o interesse, é o desejo, né? Você já está no desejo da manga. Ele corta aquela manga e te oferece aquele pedacinho de manga que é um mel puro, maravilhoso na sua mão. Tá aqui, ó. Ele não vende não, ele te dá. É mesmo, né? O feirante é tão besta. Eu pego muitas vezes, eu como e não compro. Besta é gente. O feirante sabe exatamente o que vai fazer. Ele vai oferecer manga para 10 pessoas se uma comprar. Bingo! Ele conhece de vendas, o mercado é uma roda, não para. Ele tem que oferecer, ele tem que se mostrar para o mercado, ele tem que acreditar. Se você comprou e não, você pegou aquele pedacinho e não pagou, tá bom, mas você foi com aquele gostinho, sua vontade talvez fosse de comprar. Não tem problema, tem gente que compra e depois experimenta, até porque já no interesse, quando ele viu ele oferecendo a manga para outra pessoa, o desejo dele já tomou conta e ele foi para ação. O feirante, ele passa pela atenção, ele desperta, ele pega você no seu interesse, ele desperta o seu interesse, ele identifica o seu desejo, ele participa com você, ele faz o que o marketing moderno chama de degustação de produtos. A gente não vai no mercado, não tem aquelas mocinhas bonitinhas degustando às vezes um patê novo, um creme novo, um vinho diferente ou coisas assim. Ah, tem, né? As empresas aí, revistas e jornais, ficaram tanto tempo mandando pra gente de graça, 1 mês, 2 meses de jornal, de revista, para que a gente pudesse degustar. Degustar não é só comer, não. A gente degusta um jornal, uma revista, um livro, muitas coisas. Isso tudo estava lá na Feira Livre e é muito antes disso tudo estar escrito nos livros. E a ação, você pega a bacia e compra. E aí o mercado acontece. Olha o processo de venda aí. E nós trouxemos esse processo chamado AIDA para dentro desse livro, para dizer que sempre existiu e é essa a base do seu processo. No funil de vendas, nós temos os 5 capítulos que hoje, de uma maneira ampla, muito mais estruturada, muito mais moderna, você vai saber o processo da sua venda desde aquele cliente novo, que é a boca do funil, que é aquele lá que você está fazendo prospecção, depois você vai fazer atração. É o processo do feirante, gente. Você vai chamar a atenção, ele vai chegar perto, ele vai sentir o cheiro daquela fruta, você vai fazer uma degustação. Por isso que eu e Humberto muitas vezes damos aquelas dicas para vocês. Chame o cliente para uma avaliação gratuita, chame um cliente para uma hidratação. É degustação do feirante, não tenham medo. Não tenham medo de que isso alguém está te fazendo de bobo. Não tenha medo, isso é coisa... Não, faz parte do processo de venda. Tudo que nós falamos lá, e gente, em todos os casos que nós já trabalhamos, casos que nós somos consultores e em outros processos, a gente entra numa empresa e você identifica claramente qual o processo de venda não está acontecendo. Ah, tem gente na empresa lá, esse pessoal aqui fica mandando e-mail, você olha o e-mail, não atrai ninguém, sabe a atenção? Não atrai ninguém, não desperta o interesse de ninguém. Em alguns casos, faz até um post bonito. Quando você faz um post bonito, você chamou atenção, que nem o feirante. Olha a laranja! Você chamou atenção. Agora vem o desejo. O cara até desejou, curtiu, disse, nossa, que legal. Agora é a sua hora, amigo. Ele já sentiu o cheiro da fruta, é aquela hora de cortar e repartir. Seja feirante nessa hora. Não perca tempo, acredite. Chame ele para você, aprenda com eles, gente. Os feirantes nesse processo aqui, de processos de vendas, AIDA, funil de vendas, são mestres. Mestres, eles mostram para você a todo instante. Qualquer feira que você entrar aqui em São Paulo, ou acredito que no Brasil, não conheço todos, mas tem essa característica deles gritarem, chamarem atenção. Moça bonita não paga, mas também não leva. É cheio de brincadeira, de lero-lero, para chamar atenção. Deixou de funcionar alguma vez, gente? Não tem como. Imagina você entrar numa feira e os feirantes nenhum gritando. Quanto que é laranja? Está escrito aí, não está vendo não? R$3 a 12, sei lá quanto é a laranja. Eu acho que R$3 está muito pouco, hein? Imagina o feirante, você passa, ninguém grita, você vê a manga, ninguém oferece, a venda cai. Se um supermercado super moderno que você conhece aí, o Extra, o Carrefour, o Pão de Açúcar, mexer na ordem daquelas prateleiras, as vendas caem. Existe uma regra para te chamar a atenção, para te despertar o interesse, o desejo e a ação. Sempre tem. Quarta-feira extra no supermercado, lá no açougue, o quilo da carne mais barato, você vai, realmente o quilo está mais barato. Então, eu te chamei a sua atenção, você despertou interesse, você foi lá no fundo do mercado. Não é lá no fundo que fica o açougue? Não é lá?
É lá, né? Você foi lá no fundo, na ida e na volta, você comprou a carne, mais isso, mais aquilo outro. Olha na fila, vê se a pessoa está só com 1 quilo de carne debaixo do braço ou dentro do carrinho. Não tá, não. A carne faz parte da atenção, foi aonde eu despertei o teu interesse, o teu desejo de ter a carne. Quando você entrou no mercado, o resto foi comigo. Eu fiz você saborear a fruta, eu fiz você saborear o doce, o mel daquela fruta, e aí você comprou mais. Aproveitando que eu tô aqui, tá acabando mesmo o meu Veja. Uau, já era a promoção da carne, morreu na Veja. Vou levar aqui esse macarrão que para... já era, aquilo lá, aquela diferença da carne, ele já tirou no Veja que você levou, nos outros produtos, no doce, no shampoo, no desodorante, já era. Por isso que o açougue está lá no fundo. Então tem processo, descubra no seu processo onde é que você está tendo um problema maior e fale com a gente. Tá bom assim? Podoplay, onde você tem as informações de um jeito fácil, prático, aberto, que você pode usar todas as vezes que você quiser. Podoplay está lá, é mais um serviço da oficina de vendas desses dois malucos, Renato Levi e Humberto Marques. Beijo!